Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos conversar, discutir um pouco sobre esse livro aqui, Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Pessoal, para começar, eu quero dizer que é a minha primeira narrativa do Victor Hugo. Ele que é conhecido pelos Miseráveis, pelo Corcunda de Notre Dame, então ele é um autor aí muito reconhecido, muito bem falado, né? Ele é um dos grandes escritores dos nossos tempos, de todos os tempos. Então, gente, eu queria começar falando sobre um prefácio que eu li sobre o autor, nesse mesmo livro, que dizia assim que o Victor Hugo ele tinha 3 obsessões na vida. Não obsessões, mas seria temas que ele gostava de conversar, que ele gostava de abordar nas suas narrativas. Um deles era a religião, o outro a sociedade e o outro a natureza. Então, para a religião, ele fez Corcunda de Notre Dame. Para a sociedade, ele fez Os Miseráveis, e para a natureza, ele criou Trabalhadores do Mar, que essa é a nossa narrativa que nós vamos falar sobre discutir um pouco hoje. Pessoal, então vamos começar com a história em si. Nós vamos acompanhar o personagem, que é o Gilliatt. O Gilliatt, ele é um jovem, um homem que mora na ilha de Guernsey. Para falar também, essa ilha de Guernsey, o Victor Hugo ele fez esse livro como uma homenagem, porque ele ficou exilado nessa ilha por 15 anos. E foi um lugar que ele se apaixonou profundamente pelas pessoas que moravam nessa ilha e também pelo ambiente que ele vivia. Então, o Gilliatt, ele mora nesse lugar. E ninguém gosta dele na ilha. Todo mundo vê ele com maus olhos. Isso porque, gente? Porque ele é tido como um bruxo, um feiticeiro. Mas, na verdade, o que o Gilliatt realmente era? Era um homem muito inteligente, um engenheiro. Então, ele conseguia observar, ele conhecia a natureza. Então, ele conseguia observar a maré, ele conseguia observar os meses do ano, a primavera, o inverno. Então, ele tinha essa questão que ele entendia de como as coisas realmente funcionavam. Então ele conseguia fazer várias coisas. Por exemplo, ele conseguia pescar muito peixe, ele conseguia cultivar vários frutos, várias verduras, coisas que a maioria da população não conseguia no mesmo nível que ele. Então ele era tido como um bruxo. E também porque ele morava numa casa mal assombrada. Isso porque tinha uma casa na ilha que ninguém nunca morou, porque falavam que era mal assombrada. E quando ele e a mãe dele vieram para a ilha, exilados também, a casa era muito barata por ter essa questão, né? E aí eles compraram a casa e começaram a viver nela. E também já ficou, né, aumentando mais ainda a crença da população que o Gilliatt era um bruxo. Então ele era muito mal visto pelo pessoal ali da sociedade. E aí a gente vai ter também uma outra personagem, que é Déruchette. A Déruchette, ela é uma menina, uma jovem, muito linda, muito meiga, muito delicada, e ela é sobrinha do Leterrier. O Leterrier, ele é um homem, um marinheiro, que já foi um dos maiores marinheiros conhecidos daquela ilha, e ele já viajou o mundo inteiro, tanto que no livro ele chega até a citar o Brasil, partes aqui do Brasil como Tocantins, para você ter uma ideia, né, da dimensão que o Victor Hugo tinha, e o personagem ele já andou por todos os cantos da terra. E esse Leterrier, ele teve uma ideia de começar a usar um barco a vapor. E naquela época, o vapor não era usado, não era conhecido, era tudo a vela, né? Então, quando ele teve a ideia de ter esse barco a vapor, foi uma revolução na ilha. Todo mundo discordou, uns outros concordavam, mas tiveram que aceitar. E ele também era apaixonado nesse barco, a Durante. Então ele tinha 2 paixões na vida. A sobrinha dele, que era a Déruchette, que ele adotou como filha depois que os pais morreram, e a Durante, que era esse barco a vapor que dava aí todo o sustento da família. Eram essas 2 paixões. Porém, um dia teve uma questão aí, um envolvimento na trama, que o barco, a Durante, acaba afundando. Teve um naufrago e a Durante está acabada. Só que tem como recuperar a máquina de vapor, né? Teria como recuperar a máquina. Só que a Durante, ela naufragou no mar aberto, num rochedo enorme, extremamente difícil de chegar até lá, de sobreviver aqueles dias no mar recuperando aquela máquina. Porém, a Déruchette fala assim que o homem que conseguisse fazer isso iria se casar com ela casaria com esse homem. E o Gilliatt, nosso personagem principal, ele era apaixonado por ela. Então ele vai em alto mar, sozinho, com o barco dele, a Pança. Ele pega e vai sozinho tentar recuperar a Durante, tentar recuperar esse barco, em uma aventura extremamente épica do nosso herói trágico.
Então essa é a premissa principal de Trabalhadores do Mar. Mas ao longo do livro, gente, tem vários simbolismos que é transmitido pra gente em torno da literatura do Victor Hugo. Um deles, que eu acho um dos principais, é o símbolo do mar em si. Porque o mar, ele vai representar, em toda a questão do personagem principal, como também na narrativa em si, a luta do homem contra as forças da natureza. Mas, acima disso, a luta contra forças maiores que si, não só a natureza. Então, como muitas vezes os seres humanos, eles lutam contra forças que são muito maiores do que eles. E é isso a jornada do Gilead. Ele é lutar contra algo que é muito maior que ele. Acima de tudo, espiritual. Não só física, quanto espiritual do nosso personagem principal, do Gilead. Ele, que é um outsider, né, que ele é um cara rejeitado por todos, vai em busca de uma jornada tanto física quanto espiritual. É muito desse tema. E também tem outras características da obra do Victor Hugo. Uma delas é a extrema descrição dos detalhes. Eu acho que isso é algo dos franceses. No meu último vídeo eu falei sobre Madame Bovary do Flaubert, que também uma das características é o tanto de detalhes que tem durante o livro, né, durante as cenas. E com o Victor Hugo ele não fica atrás. É uma escrita extremamente detalhada. E os outros temas que ele também aborda ao longo do livro é o amor, o se doar por amor, a liberdade de, quando você ama alguém, você deixa essa pessoa aí. Temas também como solidão, como a natureza, como a resiliência do homem, a resiliência que o espírito do homem tem acima de tudo. Então todos esses temas como amor, solidão, a natureza, o sacrifício do amor, essa luta interna, são muito bem representados ao longo dessa narrativa. Então por isso que eu creio que esse livro é um clássico, por representar tantos temas importantes e tão bem escritos, tão bem detalhados. É um livro assim que vale muito a pena a gente estar lendo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu recomendo fortemente Trabalhadores do Mar. Essa minha edição aqui, eu ia falar no começo, é uma edição da editora Príncipes. Não conhecia nada deles. Falar a verdade, eu vi uma promoção, faz um tempo já que eu tenho esse livro aqui, só fui ler ele agora. Eu vi uma promoção e ele tava saindo assim muito barato mesmo, tanto porque é um livro grandinho, né? Aí eu falei, caramba, eu vou ter que comprar ela, né? Mas eu fiquei com o pé meio atrás, assim, sei lá. Mas não, gente, a tradução é do Machado de Assis, então é uma tradução sem palavras, né? Não vou nem falar. E também as folhas são folhas amarelas, que eu gosto bastante, eu particularmente prefiro. Então, assim, vale super a pena essa edição, não tem por que não indicar ela, gostei pra caramba. E o livro em si é um espetáculo à parte, é uma narrativa excepcional, uma narrativa que marca a gente por todos os temas abordados ao longo do livro. Espero que vocês tenham gostado e volto em breve com mais resenhas.